Olá, bom dia a todos. Hoje a gente vai fazer a soma dos termos de uma PG. Então a gente vai começar aqui por uma PG finita. Então uma PG, a soma, que a gente vai chamar de SN, soma finita de N termos, vai ser a soma do primeiro termo, do segundo, terceiro termo, até o termo N-1 até o termo N. Correto? Então, a gente tem a soma de todos os termos até o enésimo termo. Para N termos, a soma dos N termos é do primeiro termo até esse enésimo termo. A gente sabe que em uma PG, o primeiro termo é A1, o segundo termo é A1 vezes razão, que a gente multiplica pela razão para chegar no segundo termo. Já o terceiro termo, ele é o segundo termo vezes a razão. Então, ele vai ser A1 vezes razão de novo. Ou seja, A1 vezes razão ao quadrado. E assim sucessivamente. Até a N-1, que, na verdade, é a fórmula do termo geral, né? Vai ser A1 vezes a razão. Esse índice, né? Por exemplo, aqui 3, ficou 3 menos 1, deu 2. Então, é N menos 1 menos 1, dando N menos 2, mais, só apliquei a fórmula do termo geral, o AN, que vai ser o A1 vezes razão elevado a N menos 1, que é a fórmula do termo geral. Tudo bem? Agora, a gente vai pegar essa expressão e a gente vai multiplicar ambos os membros pela razão. Então, eu vou manter a igualdade quando eu faço isso. E aí, a gente vai chegar na seguinte equação. Razão vezes SN é igual. Então, essa razão aqui, ela vai multiplicar todo o segundo membro. Então, eu vou fazer a distributiva. Então, aqui a gente vai ter A1 vezes Q mais A1Q vezes Q, A1Q quadrado. A1Q quadrado vezes Q vai dar A1Q ao cubo, etc. Esse termo vezes Q vai dar A1Q. O expoente aqui é N menos 2 e aqui é 1. Então, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então, fica N menos 2 mais 1. N menos 2 mais 1 dá N menos 1. Mais esse termo aqui vezes razão, que eu vou somar os expoentes, N menos 1 mais 1, dando A1 vezes Q elevado a N. Ok? Então, essa expressão, ela continua igual, né, ao multiplicar ambos os membros pela razão. Eu vou chamar essa expressão aqui de 2, só para dar um nome a ela. E essa primeira expressão aqui, antes da gente multiplicar pela razão, essa primeira expressão aqui, vou chamá-la de 1. Então, a gente vai fazer agora essa expressão 2 menos essa expressão 1. Então, estou subtraindo duas equações, é como se a gente estivesse fazendo um sistema onde a gente está fazendo o método da adição. Então, 2 menos 1 vai ficar QSN menos SN, isso é igual a essa expressão menos essa. Então, a gente vai ter A1Q mais A1Q2 mais A1Q3, etc., mais A1QN menos 1 mais A1QN. Então, essa expressão da equação 2 aqui, menos a expressão 1 aqui. Então, vai ficar menos A1 mais A1Q mais A1Q ao quadrado mais, etc., A1QN menos 2 mais A1QN menos 1. Ok? Então, a nossa expressão QSN menos SN será igual. E a gente percebe que
Nesse parênteses aqui que a gente está subtraindo, o menos ele vai trocar o sinal de todos os termos dessa expressão. Então, já vamos olhar aqui direto. Aqui a gente vai ter menos A1Q. Então, na hora que a gente for somar com esse A1Q, ele vai cancelar com menos A1Q. Da mesma forma, esse A1Q2 vai cancelar com o menos A1Q2. O A1Q3, mesmo raciocínio, vai ter aqui A1QN menos 1, ele é o termo anterior a esse, então ele vai cancelar aqui. O A1QN, na verdade o A1QN menos 1 cancelou aqui, né? Esse daqui também já foi cancelado, porque ele estava antes aqui. Esse A1QN é que a gente não cancelou ele, ok? Esse A1QN a gente não tem aqui para cancelar. Então, essa expressão sobrou dessa primeira A1QN e aqui dessa segunda expressão sobrou menos A1. Tudo bem? Então, novamente, aí só para a gente revisar. Aqui, subtraindo, trocando o sinal de todos esses termos, eu vou cancelar desde o A1Q até o A1QN menos 1. Então, ó, A1Q até o A1QN menos 1. Então, esses termos todos foram cancelados aqui. E aí, dessa primeira expressão, sobrou o A1QN e dessa segunda sobrou o A1, no caso, menos A1. Ok? Se a gente pegar e colocar, então, esse SN em evidência, vai sobrar o quê? Q menos 1, que é a divisão aqui, né, por SN. Isso é igual a, vou colocar também o A1 em evidência, QN menos 1. Ou seja, a soma será, vou pegar esse parênteses que está multiplicando e passar ele dividindo. Vai ser o primeiro termo que multiplica a razão elevada à quantidade de termos, menos 1, sobre Q menos 1. Então, essa expressão ela vai dar para a gente a soma dos N termos de uma PG. Então, essa é a fórmula para a gente estar calculando a soma dos finitos, né, de uma quantidade N de termos de uma PG. A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. A gente também pode trabalhar, ao invés de trabalhar com essa expressão, a gente pode ainda, vamos lembrar aqui, a gente tem que o AN, termo geral, ele é A1 vezes Q elevado a N menos 1, ok? A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, nessa expressão aqui, eu só vou deixar ela na forma desenvolvida aqui, SN, só vou multiplicar aqui antes da gente fazer a evidência, vai ser A1QN menos A1 sobre Q menos 1, certo? Então, a gente tem, pela fórmula do termo geral, que a N ele vai ser A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, se a gente pegar e multiplicar ambos os membros aqui pela razão, na forma do termo geral aqui, a gente vai ter que a N é igual a A1 vezes, então aqui a gente tem potência de mesma base, produto, eu vou conservar e somar com esse expoente aqui que é 1. Então a gente vai obter Q elevado a essa soma aqui, N menos 1 mais 1, vai dar N. Para que eu fiz isso? Para vocês perceberem que A1QN é essa expressão que está aparecendo aqui, ó. Então, no lugar dessa expressão, eu vou usar QAN. QAN menos A1 sobre Q menos 1. Ou seja, a gente pode, então, trabalhar com essa outra fórmula para fazer a soma de uma PG finita, que será AN vezes Q, é o enésimo termo vezes a razão, menos o primeiro termo sobre Q menos 1. Então, a gente pode trabalhar tanto com essa
para a gente estar fazendo a soma, quanto com essa outra fórmula para trabalhar a soma de uma PG finita. Ah, mas qual dessas fórmulas é a melhor? Na verdade, a gente não tem uma fórmula melhor. Tem questões que essa fórmula aqui vai sair mais rápida, tem questão que essa daqui vai sair mais rápida. Então, assim, não tem uma fórmula que é melhor sempre que a outra, vai depender da questão. Essa daqui, claro, a gente percebe que ela vai trabalhar com potências, então na hora que você vai estar calculando razão elevada à quantidade de termos, se essa quantidade for grande, vai ficar ruim essa conta, mas de qualquer forma, aqui em algum momento também você tem que substituir a fórmula do termo geral e vai cair nessa potência. Então, o trabalho é praticamente o mesmo, ok? Então, a gente fez aqui a soma dos termos finitos de uma PG, né? Chegando nessas duas fórmulas, e aí vocês podem escolher o que vocês vão usar nas questões de soma de PG finita. Valeu!